E aí galera do YouTube, bacana pessoal? Bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida, da VTEC. Meu nome é Heleno e a gente vai continuar hoje nosso curso de Mecânica Automotiva Teórico. Hoje nós vamos começar a nossa 11ª aula, que é a aula 11 da primeira disciplina do curso de Metrologia. E hoje a gente vai aprender a utilizar mais um instrumento, né pessoal, de medição, que é o micrômetro. Um instrumento extremamente importante para o dia a dia das oficinas. Então, um técnico em mecânica automotiva é imprescindível ele ter o domínio desse instrumento aqui, que faz medições precisas. Então, eu fiz a representação aqui através desse desenho, que não ficou lá essas coisas, mas vai ficar fácil aqui para passar para vocês as informações e o funcionamento e como utilizar. Aqui é o micrômetro fisicamente apresentado, representado através do desenho. Então, eu vou falar sobre ele aqui, iniciar aqui a aula, através do quadro aqui do desenho, beleza? Depois a gente vai para o computador para a gente fazer as medições, aí a gente vai ficar craque e saber como utilizar aí da forma correta, beleza? Então, é extremamente importante, né, pessoal, a utilização do micrômetro, porque existem alguns componentes no automóvel que a gente precisa fazer medições precisas. Então, o diagnóstico, muitas das vezes, ele é em cima da utilização desse instrumento aqui. Por exemplo, um disco de freio, aqui, verificando aqui o material da Fremax, aqui um disco de freio da Fremax, ele me diz que um disco de freio aí do Fiesta, vamos representar por isso daqui, o disco de freio, ele tem o seu diâmetro de 249 milímetros e a espessura aqui de 13 milímetros, a espessura do disco. Então, ele tem uma espessura mínima. Com o desgaste, o passar do tempo, aqui a pastilha, né, representando a pastilha, e o disco girando. Então, à medida que você vai freando, vai ter um desgaste aí com o tempo, ok? Então, essa espessura aqui vai diminuindo, pessoal. Então, como que a Fremax aqui nos diz, o mínimo que eu posso ter de espessura do disco de freio é de 10 milímetros. Ele é original, novo, de 13. Então, à medida que vai desgastando, a gente vai tendo um desgaste natural. Então, a gente faz a medida aqui. Quando a gente tiver aqui a medida de 10 milímetros, a gente tem que descartar o disco de freio, segundo o catálogo de fabricação do componente. Então, é necessário uma ferramenta dessa, um instrumento desse, para a gente poder fazer a leitura da forma correta. Você não consegue fazer a medição com uma régua, por exemplo, ou você também não vai condenar um disco de freio através do olho. Então, é só um exemplo, tá? O disco de freio. Temos válvulas, temos pistão, temos vários outros componentes também que precisam dessa medição precisa, ok? Então, voltando aqui, eu vou apresentar agora os componentes que compõem um micrômetro. Aqui temos a ponta de medição, que é essa ponta aqui, ela é fixa, ela não varia, então é fixo aqui o contato da haste que faz a medição. Tem o fuso, a gente vai girando a catraca aqui, você coloca a peça, né, que você quer medir, roda a catraca, a gente sempre deve rodar a catraca, nunca rodar o tambor, ok? Eu vou mostrar para vocês aí que se você rodar o tambor, você vai descalibrar o micrômetro. Então sempre, pessoal, tocar aqui, olha, girar através da catraca. A catraca, quando o fuso chega no seu percurso aqui e tem contato com a extremidade da peça, ele gira aqui em vão e a peça não avança mais, então você não vai descalibrar. Se você rodar pelo tambor, quando chegar a haste na extremidade da peça,
ele vai dar um pequeno golpe, e ele vai descalibrar. Pessoal, então, temos aqui o arco, que é essa parte do micrômetro, com tem essa pegada aqui, uma pecinha pretinha, que é isso daqui. Você tem que pegar por aqui, colocar a peça e fazer a medição. Por quê? Isso aqui é um isolante térmico. Como a gente faz medidas precisas, se você pegar no arco e fazer a medida, pode ocorrer da temperatura do seu corpo interferir na medida através da dilatação, que é o calor do corpo somado a temperatura. Não é bem somado à temperatura ambiente, mas a temperatura do nosso corpo, ela vai ter uma interferência aqui. Se você utilizar um micrômetro milesimal, vai ter sim essa variação. Então, existe essa borracha aqui, olha, que é um isolante térmico dos dois lados. Você tem que pegar por aqui, ok? Fez a medição através da catraca, né? A catraca, quando ele chega no percurso final, ele trava, tá vendo, pessoal? Se você rodar por aqui, pelo tambor, quando ele chegar no final, ele vai descalibrar. Porque eu vou dar um torque aqui no tambor a mais. Ele vai passar e não vai aferir da forma correta. A minha medição não vai ser precisa. Então, eu tenho que sempre rodar por aqui. Porque quando ele chegar no final do curso, ele vai deslizar. Ouviu o barulhinho? Estou rodando e não está medindo. Voltei normal. Então, nunca utilizar o tambor por aqui, ó. É importante. Aqui temos a trava, tá, pessoal? Vamos supor que eu quero fazer uma medida e eu quero travar naquela posição o fuso. Eu venho aqui e viro a chavinha. Travei. Beleza? Daqui pra cá não tenho mais, não gira mais, ok? É a trava. Essa parte aqui é a bainha. Chamada de bainha, é onde fica a nossa régua fixa. O tambor, ele faz com que o fuso avance ou recue. À medida que ele vai recuando, a medida vai aumentando, então eu tenho uma peça maior ou menor, vai depender do recuo e avanço aqui do nosso tambor, ok? No computador a gente vai ver como fazer a medida, vai ficar bem fácil o entendimento. Vamos falar também sobre a resolução. O que é resolução? Aliás, isso aqui não é resolução, tá, pessoal? Isso aqui é a amplitude. Está errado. A amplitude desse exemplo nosso aqui é de 25 milímetros. Ou seja, o nosso micrômetro ele faz a medida de 0 a 25 milímetros, que é a maior medida desse instrumento, no caso o nosso aqui de exemplo. Então, cada micrômetro ele terá sua amplitude de máximo 25. Aí surge a dúvida: existe um micrômetro que mede, por exemplo, 30 milímetros? Sim, existe. Porém, o de 30, esse micrômetro aqui, ele não vai poder ser utilizado, porque a amplitude dele, é de 25 milímetros. Então, é o máximo que ele consegue fazer de medição. Aqui, ó, 0 a 25. Esse é o nosso exemplo aqui. Então, a resolução é de 1/100. Ou seja, a gente consegue fazer medidas mínimas, né, que a menor medida do instrumento que eu consigo fazer é de 1/100. Ou seja, então de 1 em 1 eu consigo fazer a medição. O que significa... Por que é importante a gente saber a resolução? Por exemplo, o paquímetro, o mais usado no mercado, ele tem resolução de 5/100. Ou seja, eu consigo fazer medidas mais precisas com o micrômetro 5 vezes a capacidade de um paquímetro. Então,
O parquímetro eu consigo medir de 5 em 5 centésimos. E eu, por exemplo, não consigo fazer a medição em um parquímetro com resolução de 0,5 centésimos. Por exemplo, a medida, por exemplo, 7 centésimos. Não consigo. Por quê? Porque ele é de 5 em 5. Ou eu consigo 5 centésimos ou 10 centésimos. Ok? Então já o micrômetro não. Eu consigo 11 centésimos, 12, 13. Então ele é melhor, assim, vamos dizer, para fazer medidas externas de componentes. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer apenas medidas externas, ok? Dos componentes. Então, a gente falou sobre a amplitude 25. Importante. Vamos supor que eu queira medir uma peça aí com 32 milímetros. Ou seja, o meu aqui não vai dar, porque a amplitude dele é de 25 milímetros, é o máximo. Existem parquímetros que são de 50 milímetros, fazem leitura de 50 milímetros, porém, vou explicar aqui. Ele tem o arco maior, né? Claro, porque ele faz medida de 50 milímetros até 50, né? Vamos supor, se eu tiver que fazer 36, uma medida de uma peça de 36 milímetros, eu preciso do micrômetro de 25 a 50 milímetros. Bagunçou, né, pessoal? Mas eu vou explicar. Vamos supor, eu tenho um micrômetro de 50 milímetros. Ele é maior, claro. Por causa da peça tem que entrar aqui, então tem que ser um arco maior. Vamos supor que esse aqui é de 50. Ele tem um arco maior. O micrômetro de 50, ele vai vir com uma hastezinha que eu vou colocar essa haste aqui, ó. Eu vou acrescentar a ponta de medição. Vai ser uma haste no caso de um micrômetro de 50 milímetros, ele vai ter exatamente 25 milímetros, ok? Então, vamos supor que esse aqui é de 50 milímetros. Eu vou colocar essa haste aqui, olha. Então, ela vai ter 25 milímetros aqui, ok? Então, eu vou segurar a haste. Vou usar isso aqui como exemplo. Vamos supor que eu estou acrescentando aqui, olha, 25 milímetros. Vamos supor que a haste aqui, olha, tenha 25 milímetros. Então, eu vou calibrar meu micrômetro até eu tocar a peça que é de 25, ok? Pronto, toquei. Então, ele tem que estar zerado. Ok, pessoal? Ele vai estar zerado. Eu vou tirar essa haste que já vem com o micrômetro, ok? Eu vou tirar a haste e a partir daqui eu já vou ter 25 milímetros daqui até aqui. Vai estar vago, né? Que eu tirei a haste fora. E daqui o recuo da haste eu vou somar as medidas. Então, quando eu colocar uma peça aqui dentro de 33, eu vou avançar, coloco a peça de 33 ou 36, né, o exemplo que eu estou dando, aí eu vou fechar até tocar na extremidade da peça. Aí, quando eu tocar na extremidade, eu vou somar 25 milímetros, que era a haste que eu tinha, né, 25 mais a leitura que eu fizer aqui. Eu vou conseguir então os 36 milímetros. Já o de 75, existe um micrômetro de 75 milímetros também, para medir pistão, por exemplo. Então, vai vir o micrômetro com a haste maior ainda do que o de 50, essa haste aqui bem maior. Vai vir um calibrador, vai vir uma haste móvel de 50 milímetros, ok? Eu vou encaixar os 50 milímetros aqui, a hastezinha de 50, fechar o micrômetro, zerar. Zerei o micrômetro, tiro a haste, vai ficar o espaço de 50 milímetros entre a ponta de medição até o início aqui da haste. Então eu vou ter 50 mais a leitura que eu precisar fazer aqui, olha. Por quê, pessoal? Essa haste aqui, olha,
não existe uma haste para micrômetros analógicos que ela meça mais que 25. Essa peça aqui, olha, o máximo que nós temos é 25. Por causa da precisão que a gente necessita do equipamento, né, da ferramenta. Então, essa haste aqui, o máximo que ela vem nos equipamentos, nos instrumentos, é de 25. Então, se eu quiser medir uma peça de 75, eu tenho que comprar o micrômetro de 50 a 75 e com essa peça, com esse micrômetro, vem a hastezinha para eu completar aqui o 50. Aí a partir do momento que eu zerei ele, aí sim eu consigo fazer medições de 50 a 75 milímetros. Ok? Então, o micrômetro de 0 a 25, eu consigo fazer leituras de 0 a 25. O micrômetro de 50 a 75, eu consigo fazer medidas de 50 a 75. Eu não consigo fazer uma medida, ler uma leitura aqui com o micrômetro de 75, uma que seja inferior a 50. Ok? Então, algumas oficinas aí, às vezes você vai ter que ter os 3 micrômetros, o de 0 a 25, o de 50 a 75 e o de 75 a 100. Existe também micrômetro de 200 a 225, ou seja, amplitude sempre de 25 a 25. Ok? Pessoal, espero que não esteja sendo confuso, mas na hora que a gente for fazer as leituras no computador, que a gente passar pelo material didático do computador, aí sim vocês vão entender melhor, ok? Então, assim, é necessário passar essa informação para a gente ter o estudo completo. Então, vamos ter o estudo completo, vamos falar sobre tudo, ok? Então, aqui, olha, aqui na bainha, essa bainha aqui, a gente vai rodar a catraca vai avançar e vai recuar conforme o tamanho da peça que a gente vai medir. Então, esse tambor ele vai para frente e ele recua até ter o toque do fuso na extremidade da peça. Ok? Então, a gente já falou aqui sobre o micrômetro. Só faltou falar aqui, ó, essa linha aqui, essa linha, a qual eu estou indicando aqui através dessa seta, é a linha de referência. Ok, pessoal? Então, vamos supor que eu tenho uma peça aqui, o meu tambor ficou nessa posição, essa linha aqui vai ser a linha de referência, ok? A gente vai ter sempre o alinhamento dessas linhas do tambor. Então, assim, a linha de referência, sempre eu vou ter um alinhamento com o tambor aqui. Aí, a partir desse momento, a gente vai fazer a leitura, que é essa bainha aqui, que é os milímetros inteiros, né? A gente tem as divisões. Aqui a régua, pessoal, eu vou explicar na régua. Essa régua aqui está representando essa parte da bainha. Aqui eu tenho 1 milímetro e a parte de cima a graduação de meio. Então daqui até aqui eu tenho 1 milímetro, daqui até aqui eu tenho 2 milímetros, daqui até aqui 3 milímetros e por aí vai. Sendo que os traços superiores eles representam 50 centésimos ou meio milímetro. Na prática da leitura no computador a gente vai entender melhor isso. Então, aqui eu já apresentei o micrômetro, eu vou apagar aqui para não ficar tão poluído assim o nosso quadro. Agora a gente vai falar sobre a reguinha lá do micrômetro, ok? Essa régua aqui, representando o nosso micrômetro de amplitude de 25 milímetros, essa régua é essa parte aqui, ó, da nossa régua fixa aqui do micrômetro, ok? Então, pessoal, veja que no nosso exemplo, o nosso micrômetro tem exatamente essa régua aqui. E o tambor vai deslizando, recuando ou avançando conforme a gente gira a catraca, ok? Então, do 0
até esse primeiro traço, temos 1 milímetro. Sempre vamos ter uma divisãozinha aqui de 50 milímetros, ok? Que é, aliás, 50 centésimos de milímetro. Então eu tenho meio milímetro, 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros, 3,5 milímetros, 4 milímetros, 4,5 milímetros, 5 milímetros. Então, sempre, pessoal, a graduação com a linha superior no nosso micrômetro. Tem micrômetro que é o contrário, tá? Tem micrômetro que o milímetro inteiro fica embaixo e o meio fica em cima, mas isso aí não vai ter importância, porque você vai identificar já de cara quando for olhar o micrômetro. Então você já identifica. O que você tem que saber é que na régua do micrômetro tem essa divisão aqui de meio, que é para facilitar a nossa leitura, ok? Então, pessoal, a gente vai continuar agora no computador e vamos fazer as medições, ok? Já apresentado aqui o instrumento, conhecemos a régua, agora vamos na prática fazer as leituras, ok? Pessoal, então antes de irmos para o computador, eu vou ensinar para vocês a utilizar a chavinha. Por que tem que se utilizar essa chavinha aqui que vem com o micrômetro? E vou ensinar para vocês a calibrar. Pessoal, então, peço a vocês um pouco de paciência. Se o vídeo ficar extenso, eu sei que a galera não gosta de vídeos no YouTube muito extensos. Mas assim, não tem como a gente explicar o micrômetro completamente sem estender um pouco. Então, eu vou pedir a vocês paciência. Eu vejo que no YouTube não tem uma aula completa de micrômetro e parquímetro, esses instrumentos que é extremamente importante. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos prestar atenção para a gente ficar assim, craque para utilizar os instrumentos, ok? Então, vamos continuar aqui. Veja, pessoal, que o micrômetro está fechado, a haste tocou aqui no início de curso, então ela está totalmente avançada, né? Ou seja, eu tenho o micrômetro nessa condição zerado. Veja, pessoal, que o zero do tambor está exatamente alinhado com o zero da nossa referência, que é a linha da régua fixa. Sempre a gente vai ter referência por essa linha aqui, ok? Em todas as medidas do tambor. Aqui ele está zerado. Ou seja, eu vou conseguir fazer medidas precisas com o micrômetro nessa posição aqui de calibração, está zerado. Então, pessoal, qual que é a importância de se utilizar essa catraca? Veja, eu estou fechando e ele não avança. Se ele não avança, se ele tocou lá no início, aqui eu não vou ter mais avanço, então eu não vou descalibrar o micrômetro. Por isso que eu falei que não é para utilizar por aqui, olha. Se você girar o tambor por aqui, o que vai acontecer? Ele vai perder a aferição, porque quando ele chegar no final do curso, o meu dedo e minha mão aqui, ela vai criar um torque a mais do que a catraca, que tem essa função aqui de segurança, olha. Ele não vai mais, aqui eu já consigo ir mais um pouquinho. Então, o que aconteceu quando eu girei com a mão, pessoal? Viu que ele está todo fechado. Veja que o micrômetro está fechado. E o zero não tem alinhamento mais com a nossa linha de referência. Veja que o zero subiu. Então, pessoal, se eu pegar uma peça para medir com o micrômetro nessa condição aqui, olha, descalibrado, eu vou ter uma medida imprecisa. Eu vou fazer uma medida errada. Ok? Então, por isso que a gente tem que usar sempre a catraca, nunca usar o tambor. E agora eu vou usar a ferramenta, que é essa chavinha, para calibrar o meu micrômetro. Aqui atrás, veja, tem um furo. Tá vendo esse furo? Eu vou encaixar a chavinha aqui. Espera aí que eu estou filmando aqui ao mesmo tempo. Então, eu vou zerar o meu instrumento. Tá vendo? Olha. Veja que o zero, ele ultrapassou a linha de referência.
o zero está acima da linha de referência. Então, eu vou ter que subir a linha de referência. Então, tem que fazer o contrário. Pera aí. Aqui, coloca a chavinha na posição. Aqui, pessoal, olha. Talvez vai tampar aqui. Mas, na verdade, eu vou subir, tá? Eu vou girar aqui a chavinha até a linha de referência se alinhar novamente. Aqui, olha. Agora sim, olha. Tá calibrado, ok? Então, usar a chavinha. Você encaixa a chavinha nesse buraquinho. Aí você gira até posicionar o zero com a linha de referência. Tá calibrado. A partir de agora eu posso utilizar o meu micrômetro da forma correta. Agora vamos para o computador, ok? Bom, pessoal, então continuando aqui, a gente agora vai utilizar o recurso aqui no computador, que é esse material didático, né? Que você consegue baixar através desse site aqui, olha. Então, assim, direitos autorais a gente não vai ter problema, uma vez que o software é gratuito e está disponível para qualquer um estar baixando. Eu sempre utilizo ele porque assim, é bastante fácil e didático e assim, vai descomplicar o entendimento. Então, como o nosso objetivo é estar mostrando o funcionamento dos instrumentos, então a gente vai utilizar esses recursos aí para nos ajudar. Eu sempre utilizo eles nas aulas, então assim, eu vou utilizar aqui e a gente vai aprender através desse recurso, ok? Então aqui a gente tem um micrômetro representado através do software e aqui temos a mesma representação aqui, porém em um tamanho aqui maior, uma escala maior, ok? Então, pessoal, veja que a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente for utilizar um micrômetro é a sua graduação, a sua amplitude, né? Nesse caso aqui é 25 milímetros, e ver a sua resolução, que é de 1 centésimo, ok? Então, preste bastante atenção nisso, hein, pessoal? Às vezes você vai ter um micrômetro que aqui vai vir 50, vai vir 75, depende. Esse aqui nosso é de 25. Então você vai ter um micrômetro que é de 25 a 50, de 50 a 75, sempre de 25 em 25, ok? Esse aqui é de 0 a 25, então a gente vai fazer leituras no máximo até 25 milímetros, ok? Então, eu apertei alguma coisa errada, beleza, voltando aqui. Pessoal, então vamos aprender agora a fazer leituras. 3 coisas que a gente vai ter que observar. A linha de referência aqui, que é a que vai alinhar com o tambor, ele vai dar a medida para a gente. E o início do tambor aqui, essa linha aqui, olha, ela vai nos dar a leitura completa a leitura inteira na régua fixa, ok? Então vamos abrir aqui o micrômetro. Vamos abrir aqui, veja que é de 1 em 1 milímetro, ele vai avançando. Então a gente consegue leituras de 1 em 1 centésimo de milímetros, que é a sua resolução, ok? Eu vou avançar aqui até o primeiro milímetro. Vou ultrapassar um pouquinho aqui, porque eu vou ter que mostrar uma coisinha, então beleza. Pessoal, eu tenho na régua fixa aqui da bainha, eu tenho duas partes, a parte superior e a parte inferior. A parte superior, a gente tem os milímetros inteiros. Então eu tenho daqui até aqui, o primeiro traço, exatamente 1 milímetro. E os traços inferiores, opa, vamos fechar isso aqui, é o site lá que a gente baixa. Bom, desculpa aí, pessoal. Então, voltando aqui, daqui até esse primeiro traço eu tenho 1 milímetro.
do primeiro traço superior até o primeiro traço inferior, eu tenho exatamente meio milímetro. Então, à medida que a gente for avançando aqui, olha, a gente vai ultrapassando meio milímetro da parte de baixo e a linha de cima vai nos representar um inteiro, que é um milímetro inteiro, ok? Então, daqui até aqui eu tenho 2 milímetros, ok? Como que eu vejo que o micrômetro está aberto 2 milímetros ou mais ou menos? Eu tenho que alinhar essa linha do tambor aqui na casa dos milímetros que eu quero. Vamos supor, eu quero 2 milímetros. Então vamos voltar aqui porque a gente ultrapassou a segunda linha. Vamos avançar aqui então o tambor. Bom, veja pessoal, que aqui eu tenho quase 2, aliás, eu tenho mais que 2 milímetros. Eu estou quase na casa dos 2 milímetros, mas eu ultrapassei 3 centésimos aqui. Para eu ter 2 milímetros exatos, eu vou ter que pegar aqui a escala dos centésimos que fica no tambor e alinhar o zero com minha linha de referência. Então eu vou subir o tambor aqui. A hora que o traço do zero alinhar com a linha de referência, veja, o zero alinhou exatamente com minha linha de referência dessa régua aqui. Então qualquer medida que eu fizer, essa vai ser minha linha de referência, ok? Para alinhar aqui com o tambor e eu ter a medida de centésimos exatos. Então, eu tenho 2 milímetros aqui completos, exatamente 2 milímetros. O início do tambor ultrapassou 2 milímetros. Aliás, ele está exatamente em cima do segundo traço, que significa 2 milímetros. Então eu tenho 1 milímetro até aqui e 2 até aqui, ok? Se eu quisesse o 3, eu ia voltar o tambor. Veja pessoal que o zero alinhou com a minha linha de referência e na parte de baixo o meu início do tambor está alinhado com o meio milímetro aqui. Então eu tenho 2 milímetros inteiros, né? Aqui ó, do 0 até aqui eu tenho 1, do 1 até aqui eu tenho 2. Então eu tenho 2 milímetros inteiros mais esse avancinho aqui de meio milímetros. Então o meu início do tambor está exatamente aqui na divisão de baixo, que representa a metade dos milímetros, ok? Veja que eu tenho 0 aqui, meio milímetro aqui, 1 milímetro aqui, 1,5 aqui, 2 aqui, 2,5 aqui e sucessivamente, ok? Como eu queria 3 milímetros, então eu tenho que retornar ainda. Veja que eu ultrapassei aqui, o início do tambor já ultrapassou os meios. Então eu vou até o terceiro traço, que é o meu terceiro milímetro. Agora eu alinho o zero, né pessoal? Veja que está 2,97. Então eu tenho que alinhar o zero com essa linha de referência para eu ter os meus 3 milímetros. Ok? Pronto, beleza. Veja que eu tenho o meu zero alinhado no terceiro traço. Veja, o tambor alinhou com o terceiro traço. E eu zerei aqui o zero dos centésimos com minha linha fixa da régua. Bom, agora eu quero então 5 milímetros. Vamos voltar o tambor. Voltar, voltar, voltar. Veja que está abrindo o micrômetro lá embaixo. Ele vai abrindo. E eu estou voltando o tambor para poder abrir a haste lá de medição. Bom, eu passei um pouco de 5. Veja aqui meu início do tambor, que representa a leitura da régua fixa dos milímetros inteiros e metade de milímetros, ele ultrapassou os 5. Por isso que não está 5 exato. Eu tenho que voltar o tambor para esse início aqui coincidir com a minha linha do 5. E o zero do tambor alinhar com a minha linha de referência. Quando esse zero aqui alinhar aqui, pessoal, eu vou ter a medida exata de 5 milímetros, ok? Veja,
Tá alinhado. Tambor no 5. 0 do meu tambor. Aliás, início do tambor no 5. 0 do meu tambor alinhado com a linha de referência. Tenho 5 milímetros. Ok? Agora eu quero então 6 milímetros e meio. Vamos abrir aqui, ultrapassar mais um traço da escala superior. Bom, cheguei aqui no 6, ok? Como eu quero 6,5, o que eu faço? Vou ter que alinhar o meu tambor, o início do tambor, com o primeiro traço de baixo aqui, olha. Depois o sexto traço superior, que significa que eu tenho 6 milímetros inteiros. Como eu quero 6,5, então eu tenho que avançar o tambor um pouquinho aqui até alinhar com a linha de baixo. Então vamos alinhar. Veja, pessoal, 6,48, quase 6,5. Quando eu alinhar meu zero com a linha de referência, eu vou ter a medida de 6,5, ok? Bom, beleza. Aliás, espera aí. Vamos alinhar certinho. Tá meio sensível aqui, mas... Aí, bom. 6,5, não é? Não tenho 6,5? Beleza. Pessoal, agora a gente já sabe fazer leituras inteiras de milímetro e metade de 1 milímetro. Ou seja, a gente consegue fazer leituras de 5 milímetros, 5,5, que é 5,5, né? Então, a gente já agora vai avançar um pouquinho, que é para fazer leituras de milímetros centesimais. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que saber, veja, pessoal, eu tenho 45 traços até aqui no tambor. Até o zero aqui, olha, eu tenho 50, ou seja, uma volta completa do tambor equivale a exatamente 50 centésimos. Eu vou fechar o micrômetro todo aqui, que aí vai ficar mais fácil esse entendimento. Ok? Pessoal, a gente está fazendo essas leituras aí, mas é para o entendimento mesmo, ok? É um pouquinho lento, assim, para girar aqui, por exemplo, então estende um pouco o vídeo, mas a gente tem que fazer isso, não tem como fugir. Então, para a gente entender certinho, vamos ter um pouquinho de paciência aí. Então, assim, para a gente entender o equipamento por um todo, vamos observar bastante a aula aí, que vai render e a gente vai aprender, ok? Aqui, olha, veja que o início do tambor está exatamente na linha do zero. O zero do tambor está exatamente alinhado com a minha linha de referência, então a minha medida é 0. Pessoal, como eu estava dizendo, um giro completo, veja que do zero que vai até o 45, aqui olha, 45, né? Então, quando esse zero alinhar com a minha linha de referência, eu vou ter exatamente meio milímetro, ou equivalente, que é a 50 centésimos, veja. Alinhei o zero com a linha de referência e eu dei uma volta completa no tambor. E essa volta completa, ela equivale a 50 centésimos. E essa volta completa equivale aqui, olha, a 50 centésimos ou meio milímetro. Então eu tenho um alinhamento aqui perfeito do início do tambor com o primeiro traço da linha de baixo, que representa a metade dos milímetros, que representa 1 milímetro pela metade, ok? Então, pessoal, uma volta completa do tambor tem 50 traços aqui, olha, ok? Até aqui eu tenho 45, mais esses 5 aqui, 50. Cheguei nos 50, zerei, começo de novo a contagem. Se eu der mais uma volta completa, eu vou ter mais 50 centésimos. Ou seja, eu vou ter 1 milímetro completo.
Viram, pessoal? Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho que ele passou, né? Opa, zerinho, alinha lá, zerinho. Bom, tá alinhado aqui. Veja, pessoal, que o início do tambor coincidiu com a primeira linha do milímetro, da escala aqui inteiras. Temos 1 milímetro aqui alinhadíssimo com o início do tambor, o zero alinhado com a minha linha de referência, então eu tenho exatamente 1 milímetro, ou seja, 2 voltas do tambor completas equivalem a 1 milímetro, ok? Então eu quero fazer a medida agora de 3 milímetros, 3,22. Como eu faço? Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ultrapassar com o início do tambor o terceiro traço aqui dos milímetros, porque eu quero 3 milímetros, não é mesmo? Então eu vou avançando aqui, vou girando o tambor até ultrapassar o terceiro milímetro, ok? Veja que eu cheguei no segundo traço, estou chegando no terceiro traço da parte superior, ok? Bom, então aqui, olha, eu tenho 3 milímetros. Vou alinhar o zero. Bom, 3 milímetros. Mas eu não quero 3,22. Eu não tenho 3 milímetros exatos aqui, alinhados. O início do tambor coincidindo com o traço de 3 milímetros e o zero da minha escala do tambor alinhado com a minha linha de referência. Para eu ter 22 centésimos aqui, eu vou ter que contar 22 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o 22. Quando o traço 22 alinhar com essa minha linha aqui, que é a linha de referência, eu vou ter a medida de 3 milímetros,22. Por quê? Eu já estou no 3 milímetros. Agora eu preciso alinhar 22 traços. Então, pessoal, veja que aqui eu tenho 20, até aqui eu tenho 20, 21, 22. Quando eu alinhar esse traço aqui com minha linha de referência, ele vai dar 3,22 aqui embaixo. Quer ver? Essa linha aqui, ó, presta atenção nessa linha aqui. Ok, alinhou, né? Vamos alinhar direitinho. Bom, tá alinhado. Opa, passei uma linha aqui, peraí, não tá alinhado nada. Aqui que é o alinhamento certo. 3,22. E se eu quisesse 3,30? Eu viria até o 30 aqui então. O 30 teria que alinhar com a minha linha aqui de referência. Então eu alinho o 30 com a minha linha de referência. 3,30. E se eu quisesse 3,40? Eu ia pegar minha linha aqui do 40 e alinhar com a linha de referência. Vamos alinhar. A medida que eu tenho agora peraí, tá meio sensível aqui. Alinhei certinho. Opa. 3,40, não era que eu queria 3,40? E se eu quisesse 3,49? Aqui eu tenho 45, eu ia contar mais 4 traços acima do 45. Eu ia ter 46, 47, 48 e 49. 3,49. Com essa linha aqui, ó. Essa linha tem que alinhar aqui então. Então presta atenção naquela linha. 3,49. Beleza. Aqui, olha. Eu tenho 3 milímetros completo, né? O meu início do tambor ultrapassou 3 traços, então eu tenho mais que 3 milímetros. Essa diferença aqui. E eu tenho meu alinhamento aqui 49 com a linha de referência. Veja, pessoal, que aqui, olha, o 49 é quase uma volta completa depois do meu 3 milímetros.
Veja que a linha aqui de baixo, que representa os meio milímetro, está quase aparecendo. Tá vendo aqui? Como o meu traço aqui do tambor está no 49, eu ainda não tenho o meu alinhamento perfeito para formar o 3,50 milímetros ou 3 milímetros e meio. Eu não tenho. Se eu baixar aqui, se eu zerar, aí sim eu terei... Opa, peraí. Eu vou zerar aqui, ó, o zero com a linha de referência. Aí sim eu vou ter 3,5. Opa. Ixi, peraí. Nossa, pera aí, pessoal. Deu um errinho. Aí, ó. Bom, vamos alinhar o zero. Beleza, 3,5. Ah, mas e se eu quiser 60? E se eu quiser 3,60? Não tem 60 aqui na escala. Por isso que tem as linhas de baixo. Por quê? Eu vou ter que avançar o início do tambor ultrapassou os 3 milímetros, ok? Então, para eu ter 60, eu vou ter que dar uma volta completa, mais 10 traços depois de uma volta completa. Então, vai ser 3,60 centésimos. Para eu observar melhor, ao invés de ficar contando voltas, o que eu vejo? Eu vejo aqui, olha, se o tambor ultrapassou o meio milímetro, ou 50 centésimos. Para eu ter 3 milímetros, 60, então o meu início do tambor aqui tem que ultrapassar também o meio milímetro de baixo. Ok? Veja que eu estou avançando, tá vendo que ultrapassou? Aqui, olha, o início do tambor já ultrapassou o meio, então já tem mais que 3,5. Só que como eu quero 3,60 e quando ele está zerado aqui, eu tenho 3,5, né? Porque está na linha de baixo. O início do tambor coincidiu com a linha de baixo que representa o meio. Então, está zerado, eu tenho aqui exatamente 3,5. Se eu quero 3,60, eu conto aqui mais 10 traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse traço aqui, o 10º traço, eu tenho que alinhar com a minha linha fixa. Aí eu vou ter 3,5 mais 10 centésimos. Aí eu vou ter 3,60. Vamos conferir então? Vamos alinhar essa linha com essa linha aqui, olha. Eu vou ter o 3,60 que eu quero. Pronto. 3,60. Por que 3,60? Eu ultrapassei o início do tambor. Ultrapassei o 3 milímetros. Ultrapassei mais meio milímetro. Depois do meio milímetro, eu contei 10 traços aqui e alinhei com a linha de referência. Então eu tenho 3,60. Ok? Vamos fazer a última medida aqui, que vai ser de 23 milímetros, 72. Agora vai demorar um pouquinho, porque para abrir esse micrômetro até o 23, eu tenho que contar, eu tenho que ultrapassar o início aqui, olha, 23 traços, então vai demorar um pouquinho, viu, pessoal? Mas paciência aí. Espero que vocês estejam gostando da matéria e do vídeo, porque essa disciplina de metrologia, pessoal, no curso de mecânica automotiva, é muito importante, porque a gente tem muitos componentes que à medida que a gente for avançando o curso, vocês vão ver que a gente vai precisar utilizar essas ferramentas, esses instrumentos de medição. A gente vai usar o micrômetro, a gente vai usar o paquímetro, o relógio comparador. Então tem muito componente, pessoal, que visualmente a gente não vai conseguir dar diagnóstico. E às vezes, muitos mecânicos, eles condenam peças sem fazer a aferição correta, sem usar esses instrumentos. Como a gente quer ser técnico, a gente está formando aqui através do nosso curso, a gente vai nos informando, então a gente vai trabalhar da forma correta, a gente vai trabalhar da forma técnica, ok?
Então é fundamental a gente aprender esses instrumentos. E eu quero passar assim, da forma completa para vocês, para a gente chegar lá na frente e termos uma sintonia juntos, né, e fazer os diagnósticos corretos, ok? Então, pessoal, voltando aqui, a gente está quase chegando com o tambor já nos 20 milímetros. Eu falei 23 milímetros e 72? Acho que foi, né? Se não for, vai ser 23. Vamos lá no 23,72. Então, pessoal, veja que meu início do tambor ultrapassou já 20 milímetros, 21 milímetros, que é o primeiro traço aqui. Depois do 20 é 1 milímetro, então temos 21 milímetros aqui pouco. Como a gente quer 23,72, a gente vai ter que avançar o segundo traço e o terceiro traço também a gente vai ultrapassar ele com o início do tambor. Veja que eu já tenho uma medida de 23 e pouquinho. Como eu quero 23,772, eu vou ter que também ultrapassar aqui o início do tambor, a primeira metade do 23 milímetros. Então vamos avançar mais um pouquinho. Bom, veja que já apareceu ali a metade. Então eu já tenho 23,56. Por quê? Porque eu tenho 20 até aqui, o tambor está aqui, então o tambor ultrapassou o primeiro milímetro, o segundo milímetro, o terceiro milímetro, ultrapassou o meio milímetro, então eu tenho mais que 23. Como eu quero 72, então vamos pôr aqui no 23,5 exato. Bom, aqui eu tenho 23 exato, 23,5 exato, porque meu início do tambor está exatamente em cima do 50 centésimos e está zerado. Para eu ter então 23,772, eu vou ter que somar aqui mais 22 traços. Vou ter que girar mais 22 traços e alinhar aqui, olha. Depois no meio milímetro, é claro. Então vamos procurar o 22. Bom, aqui eu tenho 20, 21, 22. Esse traço, ele tem que alinhar com minha linha de referência depois do 23,5, que é 23, 23,5, mais 22 traços aqui. Esse segundo traço eu vou ter minha medida de 23,72 milímetros exatos. Tá vendo, pessoal? 23 milímetros completos até aqui, mais meio até aqui, mais 22 traços eu alinhei com a linha de referência. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, o nosso micrômetro ele vai até 25. Vamos abrir ele todo aqui para vocês confirmar. Aqui, beleza. O início do tambor está exatamente em cima da linha que representa 25 milímetros. Ou seja, eu não consigo abrir mais. Tá vendo, pessoal? 25 milímetros aqui é o máximo que esse micrômetro consegue fazer de leitura. Ok? Agora vamos para os exercícios. Bom, pessoal, vamos fazer um pouquinho de exercício para a gente praticar. Pessoal, que leitura é essa aqui? Bom, aliás, antes de qualquer coisa, isso aqui é um exercício, tá, pessoal? A mesma coisa lá do site e tal, não tem direitos autorais, qualquer um pode baixar. A gente está vendo aqui que nosso micrômetro é de 25 de amplitude. Então, qual que é essa leitura aqui? Primeira coisa, vamos ver aonde está o início do tambor. Ele ultrapassou 20 milímetros, correto? Ele ultrapassou o meio milímetro. Ele não chegou no primeiro milímetro depois do 20º traço. Então eu não tenho 21 completos, mas eu tenho mais que 20 e meio. Então eu já coloco aqui 20. Inteiros eu sei que eu tenho 20, vírgula, meio. Beleza. Agora eu tenho que ver onde está alinhado aqui, olha. Aqui eu tenho 30, não tenho? Então,
o alinhamento está aqui. Então eu tenho 31, 32, 33, 34. Então eu tenho 34 centésimos mais 20 inteiros milímetros mais meio. Então eu tenho 20,5 mais 34 centésimos. Então eu tenho 20,84. 8. Vai dar um verdinho aqui, olha, pessoal. Porque o meu teclado não está funcionando 4. Eu tenho que clicar aqui. Beleza, certinho. Verdinho. Certo para nós aqui. Vamos dar um Enter. O próximo desafio. Bom, pessoal, que medida é essa aqui? Quantos traços depois do zero o início do tambor avançou? 1, 2, 3. Pessoal, eu tenho 3 milímetros inteiros, então já ponho 3 aqui, vírgula. Peraí. Desculpa, cliquei errado. Bom, vírgula, beleza. Pessoal, veja que o tambor, ele está aqui próximo da linha de baixo que representa os meios. Mas veja que o zero está acima da minha linha de referência. Se eu descesse essa linha aqui até aqui, eu teria exatamente 3,5 milímetros. Porém, eu não tenho ainda 3,5, mesmo que a linha do meio esteja começando a aparecer aqui, mas ele ainda não zerou. Então, eu tenho aqui 3 milímetros inteiros, vírgula, 45, 46, 47. Alinhou aqui no 47. Então eu tenho 3,47. Vou ter que usar o tecladinho porque o 4 não funciona. 47 vai dar o verdinho para nós. Beleza? Vamos para a próxima leitura. Bom, pessoal, veja que até aqui eu tenho 15 milímetros. Ultrapassei o meio milímetro de baixo. Então eu tenho até aqui 15,5. Como ele avançou mais esse espacinho aqui, olha, e a linha do meu tambor está alinhado aqui, eu tenho 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 centésimos mais 15,5. Então eu vou ter 15,63. 15,63. Verdinho. Sucesso. Certíssimo. Recapitulando aqui. Por que eu tenho 16,63? Por quê? Eu tenho 15 inteiros. Mais meio que a metade. 15,5. Mais 13 traços. Que é o 13º traço. O zero está lá embaixo, né? O zero está aqui, olha, aparecendo no comecinho do zero. Do zero, eu vou contando os traços até aqui, olha, com esse alinhamento, eu tenho 13 traços. 13 mais 15,5 vai dar 15,63. Vamos passar para o próximo exercício. Qual a leitura que eu tenho aqui? 15, 16, 17, 18. 18. Meu início aqui ultrapassou o meio, então eu tenho 18,5. Porém, eu tenho aqui depois do zero mais 6 traços. Então eu tenho 18,5 mais 6. 18,5 mais 6 centésimos vai dar 18,56. Sucesso, verdinho aqui. Recapitulando. Até aqui eu teria 15 milímetros. 16, 17, 18, 18,5 mais 0, 18,6, 18,50 aqui, 18,51, 52, 53, 54, 55, 56. Vamos para o próximo. Pessoal, fazem essa leitura aí, por gentileza.
Bom, fizeram? Então vamos lá. Até aqui eu tenho quanto? 20 milímetros. Será que é 20? Esse aqui é um exercício bacana, viu, pessoal? Esse aqui vai dar uma diferença aí que a gente vai ser bacana para a gente estar explicando. Até aqui eu tenho 23 milímetros, ok? Embaixo eu tenho mais meio, que é meu início do tambor, ultrapassou o meio. Então eu tenho 23,5 mais o zero aqui, olha. Sempre eu vou contar do zero até o traço de alinhamento, ok? Então eu vou ter 23,5, que ultrapassou, né? 23,51, 52, 53, 54. Então eu tenho 23,54. Não é isso, tá? Mas eu vou colocar aqui porque vocês vão entender o porquê disso. Opa, 23, eu falei, né? 54. Veja que não deu verdinho porque não está certo. Por que não está certo? Veja a amplitude desse micrômetro aqui. Esse micrômetro, pessoal, é aquilo que eu falei no começo aqui dos exercícios. E também falei nessa videoaula lá no começo do vídeo. Vamos prestar atenção qual que é a amplitude. A gente fez os exercícios anteriores, o nosso micrômetro aqui era de 0 a 25 milímetros. É até bom cair esse exercício aqui para eu explicar novamente. Pessoal, esse micrômetro aqui ele tem um arco bem maior. Ele faz medidas de 100 a 125 milímetros, diferente dos exemplos anteriores. Mas isso aqui já foi explicado na videoaula no começo. Então, pessoal, esse micrômetro aqui com um arco maior, ele vem com uma haste. Essa haste é só para calibrar o micrômetro, tá? Ele vem com uma haste de 100 milímetros, ok? Aí eu coloco esse micrômetro, essa haste móvel dentro do micrômetro e vou fechando ele. Quando a haste tocar quando a haste do micrômetro tocar na haste móvel, eu vou zerar ele. Então, quando eu zerar, eu retiro essa haste móvel, ele vai ficar com uma folga dentro do micrômetro de 100 milímetros, ok? Por quê? Eu vou estar retirando essa haste. Eu toquei, né, a haste do micrômetro nessa haste móvel. Zerei. Aí eu vou conseguir medir de 100 até 125. Por quê? A haste do micrômetro eu consigo recuar e avançar 25 milímetros, não é isso? Então, eu retirei a haste essa haste vem junto com o micrômetro, tá, pessoal? De 100 a 125. Só para calibrar mesmo. Vamos supor, se fosse um micrômetro de 25 milímetros a 50, ia vir uma haste móvel de 25 milímetros. Eu ia colocar dentro do micrômetro, avançar o êmbolo, né, a haste do micrômetro, até tocar essa haste móvel de 25. Quando ele tocasse, eu zerei. Eu retiro a haste móvel de 25 e a partir dali, as minhas leituras eu vou somar com 25 da haste que eu retirei, ok? Então, esse exemplo aqui, olha, ele tem uma haste que vem com um micrômetro de 100 milímetros. Aí eu avanço a haste até tocar nessa haste móvel, retiro essa haste móvel, eu vou ter uma lacuna dentro do micrômetro de 100 milímetros e a partir daí eu consigo medir até 125 milímetros, ok? Então, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Por exemplo, o micrômetro de 100 a 125, ele vem com essa régua assim, olha. Ele não vem com a régua aqui de 0 aqui até 125 milímetros, não. Ele vem com essa haste que eu estou falando que é móvel. Você encosta. Aí você vai fechar esse tambor aqui, olha. O tambor vai vir aqui no 0. Quando o tambor zerar aqui,
a haste desse micrômetro ela vai estar toda avançada, concorda? Quando ela estiver toda avançada, ela vai tocar essa haste que vem para calibrar. Ele vai tocar. Então quando eu tocar, eu já retiro a haste, e a partir dessa haste, desse espaço, eu vou começar a fazer a medição. Então, pessoal, vamos supor, antes desse 23,54, eu tinha 100 milímetros que eu retirei aqui a haste. Então, na verdade, essa medida aqui equivale a 123,54 milímetros. Eu vou colocar um aqui, vai dar verdinho. Veja que deu certo, ok? Então, eu já tenho aqui 100 e vou somar com a medida das minhas réguas aqui dentro do micrômetro, ok? Foi muito bom esse exemplo cair aqui para a gente explicar o que eu havia dito no começo da videoaula. Então, pessoal, para finalizar, vamos fazer o último exercício. Veja que esse micrômetro aqui é uma escala de 75 a 100. Então, ele vem com uma haste móvel, o seu arco é maior do que aquele de 25 a 75, de 0 a 25. O arco é bem maior, é 3 vezes maior o micrômetro do que aquele que eu mostrei no começo da aula. Ele tem o arco 3 vezes maior. Porém, aliás, 4 vezes, né, que ele vai até 100, ele tem aquele arco 4 vezes maior. Porém, ele vem com uma haste que mede 75 milímetros. Aí o que eu faço? Eu encosto essa haste que vem, é como se fosse um calço, vamos dizer assim, de 75 milímetros. Eu vou e fecho o micrômetro todo. Quando a haste do micrômetro tocar nesse calço de 75 milímetros, eu vou retirar o calço do micrômetro e a partir daí eu vou ter uma medida. A medida que eu tiver aqui eu vou somar com 75 do calço que eu retirei. Ok? Então vamos fazer essa medida aqui, pessoal. Olha, eu tenho 5 milímetros até aqui. O início do meu micrômetro ultrapassou os 5 milímetros. Porém, ele não ultrapassou o meu primeiro traço depois do 5, que representa o meio milímetro dentro da casa do 5. Ou seja, eu não cheguei nos 5 milímetros e meio. Eu vou pôr 5 aqui, mas não é 5 não. Depois vocês vão ver por que não é 5 não. Por causa disso aqui que eu expliquei. Como eu não cheguei ainda no 5,5, mas meu alinhamento aqui, olha, veja que eu estou no 26º traço, não é, pessoal? Aqui eu tenho até aqui 25, 26. O 26 alinhou com minha linha de referência. Então eu tenho 26 aqui. Se esse micrômetro fosse de 0 a 25 milímetros, eu teria uma medida de 5,26. Como ele é de 75 até 100 milímetros, eu tenho que somar essa minha medida com 75, que é o 75 do cálcio que eu retirei. Então, na verdade, aqui eu vou ter 80,26 milímetros. Quando eu colocar 80,26 vai dar verdinho, ok? Certinho, né, pessoal? Vamos fazer o último aqui, então. Agora é o último mesmo, para a gente fechar o micrômetro. Veja que aqui, olha, é de 0 a 25, então não tem que pôr cálcio, não tem que pôr nada. É aquele micrômetro lá que eu mostrei no começo do nosso vídeo. Ele é de 0 a 25, então a gente vai fazer a leitura normal. Até aqui eu tenho 10 milímetros. 11, 12, 13, 14. 14, ultrapassei o meio, o início do tambor ultrapassou o meio, então até aqui eu tenho 14,5. Do 14,5 até o início do tambor, ele girou 13 traços. Então eu tenho 10, 11, 12, 13 centésimos. 13 centésimos depois do meio. Então eu tenho 11, 12, 13, 14. 14 mais meio, 14,5. 14,5 mais 14 centésimos aqui
eu tenho 14,64. 14,64 milímetros. Não foi. Pessoal, eu estou ficando meio doido aqui de tanto fazer leitura. Vamos recapitular aqui. 11, 12, 13, 14. 14,5 até aqui. Na verdade são 13. Então são 14,63. Eu contei um traço a mais. Aqui, ó, até aqui 14,5. 14 e até aqui com mais 10, né? 14,60, 61, 62, 63. 14,63. Certinho. Eu coloquei 64 porque eu te contei um a mais aqui. Aqui veja que eu tenho 13 traços, não tem, pessoal? O zero está aqui, olha. Eu vou contando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alinhou. Então eu tenho 14 traço inteiro, mais meio, 14,5, mais 13 centésimos, 14,63. Pessoal, então, por hoje é só. Obrigado aí por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, favor utilizar o campo lá de comentários. Eu vou responder a todos. Então, assim, espero que tenha sido claro. Quero pedir mais uma vez desculpa por estender o vídeo, mas assim, eu passei o micrômetro para vocês da forma completa. Então, com essa aula, você é capaz de utilizar o micrômetro e fazer qualquer medida e usar qualquer micrômetro. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo vídeo. Vou começar a elaborar a 12ª aula. Até a próxima. Obrigado, pessoal, e fiquem